Nesse vídeo agora eu vou definir para vocês o que é a regra de 3 e como eu uso a regra de 3 para resolver problemas. Então vamos começar respondendo aquela questão que eu fiz no vídeo anterior. Quando nós dobramos a quantidade de algo, você percebeu que às vezes o resultado também dobra, mas que às vezes acontece ao contrário. Por quê? Então isso tem a ver com a natureza dessas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então, pegando um exemplo aqui de uma grandeza diretamente proporcional, se um sorvete custa R$5, 2 sorvetes vão custar R$10. Ao dobrar a quantidade de sorvetes, o preço também dobra. Então, isso mostra um caso de proporcionalidade direta. E na situação 2, eu vou informar grandezas inversamente proporcionais. Então, para arrumar uma sala, um aluno leva 20 minutos. Se ele pede ajuda para um colega, então uma pessoa gasta 20 minutos para arrumar a sala. 2 pessoas vão fazer o mesmo trabalho na metade do tempo, em 10 minutos. Então, aumenta o número de pessoas, diminui o tempo. Então, aí está um exemplo claro de grandezas que se relacionam de forma inversa. São inversamente proporcionais. Quando eu dobro o número de pessoas, o tempo cai pela metade. Bom, nós vimos que uma proporção é uma igualdade entre duas razões. Tá certo? Uma proporção é uma igualdade entre duas razões. As proporções têm algumas outras propriedades, mas eu vou pegar a propriedade fundamental, ou também conhecida como a propriedade dos produtos cruzados, que diz o seguinte: numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, numa proporção, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, vamos olhar aqui, olha. Então, eu estou dizendo o que essa propriedade diz. Isso aqui é uma proporção, é uma igualdade entre duas razões. Eu digo que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Gente, uma outra forma que eu tenho de escrever isso daqui seria assim, olha. A está para B, assim como C está para D. Percebam aqui, olha, que o A e o D são os extremos. O B e o C são os meios. Eles ocupam essa posição aqui, ó. Então é por isso que a gente vai multiplicar cruzado aqui, ó. É exatamente por isso, ó. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Ó, os extremos estão aqui, ó, AD. Os meios estão aqui, ó, BC. Então esses daqui são os extremos. Esses aqui são os extremos, né? O A e o D, e o B e o C, os meios ou o meio, tá certo? Vamos pegar um exemplo numérico aqui, clareia isso aqui, 2/5, vou pegar o exemplo que eu usei anteriormente, para indicar uma proporção, é igual a 6/15. Então, existe uma proporção aqui. Se eu estou dizendo que isso aqui é uma proporção, o produto desses dois números aqui tem que ser igual ao produto desses dois. Então, o produto desses dois tem que ser igual ao produto desses dois. É isso que diz a propriedade. Vamos lá. 5 vezes 6 dá 30 e 2 vezes 15 dá 30. Gente, é essa propriedade que a gente vai usar para resolver problema. É a propriedade mais usada na regra de 3 e das proporções de uma maneira geral. Bom, e o que vem a ser uma regra de 3 simples? Então, qual que é o objetivo da regra de 3 simples? É determinar um valor desconhecido quando há duas grandezas relacionadas apenas por uma comparação. Então, olha, eu tenho duas grandezas relacionadas e eu conheço 3 valores e eu quero descobrir o terceiro. Então, vamos pegar um exemplo de grandezas que sejam diretamente proporcionais. Olha, 3 cadernos custam R$18. Quanto custam 5 cadernos? Então, olha, primeira coisa, vamos determinar aqui quais são as grandezas que estão envolvidas aqui, ó. É a quantidade de cadernos e o preço, tá certo? Quantidade de cadernos e o preço. Gente, para quem tem dificuldade, faz assim, olha. Marca aqui as grandezas, olha, a quantidade de cadernos e o preço. Aí a gente vai colocar na coluna da quantidade de cadernos os valores que eu conheço, na coluna do preço os valores que eu conheço. Então, olha, eu sei que 3 cadernos custam R$18. Eu quero saber quanto custam
5 cadernos. Então, olha, eu sei que 5 cadernos aqui custa X. O que eu tenho que fazer agora? Analisar se essas grandezas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Existe uma regrinha que vocês podem utilizar, que é a regra das flechinhas, tá certo? Aonde tem o X, eu ponho uma flechinha. Tanto faz ser para cima ou para baixo, tá? Tanto faz. Aí eu vou analisar o que acontece aqui. Eu vou verificar a natureza dessas grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Então eu tenho 3 cadernos e eu quero aumentar para 5. Se eu comprar mais cadernos, o preço vai aumentar ou vai diminuir? Eu vou pagar mais ou vou pagar menos? Eu vou pagar mais. Sempre que eu fizer essa análise e os dois sinais forem iguais, significa que essas grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, eu coloco a flechinha no mesmo sentido, tá vendo? Isso significa que eu não vou ter que inverter nada na hora de fazer a proporção, aplicar a propriedade das proporções. Agora sim eu vou aplicar aquela propriedade do produto dos meios pelos extremos. Eu vou transformar isso aqui numa proporção. Então eu vou colocar lá, olha, aqui 3 está para 5, assim como 18 está para X. Aí, olha, isso aqui, o produto de 3 vezes X, tem que ser igual ao produto de 5 vezes 18. Bom, e vocês podem fazer a conta aqui e dividir por 3. Ou também, olha, uma coisa que é possível fazer, olha, tá vendo? Olha, o 3 não está multiplicando o X aqui. Eu posso passar ele para cá dividindo. Eu posso passar ele para cá dividindo. E aí observa uma coisa aqui, olha. O 18 e o 3 dá para eu dividir em cima e embaixo por 3. Olha, aqui dá 1 e 18 dividido por 3 dá 6. Portanto, olha, eu posso dizer que o meu x é igual a 5 vezes 6, que é 30. O que esse 30 aqui representa? O que eu estou querendo saber? Qual que é o preço de 5 cadernos? Então, eu posso dar aqui como resposta, né? 5 cadernos custam, ou custarão, né? R$30, tá certo? Então veja, observe que eu apliquei a propriedade fundamental das proporções. Eu fiz a multiplicação em cruz, olha. Eu fiz esse, vamos só colocar nas flechinhas aqui, ó. Fiz esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Eu coloquei 3x é igual a 5 vezes 18. Aí eu peguei o 3 e passei aqui para baixo, fiz a conta e achei o 30. Gente, esse x ele pode estar em qualquer lugar. Vamos supor que eu soubesse que o preço de R$30. Então vamos montar uma outra regra de 3, invertendo essa situação aqui para vocês entenderem. Olha, vamos supor que eu soubesse, olha, vou colocar aqui, ó, a quantidade de cadernos, e aqui eu vou colocar o preço. Então vamos supor que agora eu não conheça esse valor aqui, ó, que 5 cadernos custam 30. Eu quero saber quantos cadernos eu consigo comprar com R$18, tá certo? Aí, gente, a análise é feita da mesma forma. Eu vou analisar da mesma maneira aqui. Aonde tem o X eu ponho uma flechinha, tanto faz ser para cima e para baixo. O que me interessa é o sentido dessa flecha na hora de eu montar a proporção. Então, o que eu tenho que analisar agora? É verificar a natureza dessas grandezas. Então, olha, eu tenho 18, né? 18 para 30. Então, olha, se eu diminuir o dinheiro aqui, 30 para 18, eu vou comprar mais cadernos ou menos cadernos? Menos cadernos. Lembra que eu falei, quando os sinais são iguais, significa que as grandezas são diretamente proporcionais. Se elas são diretamente proporcionais, a flecha tem o mesmo sentido. E aí, para eu resolver, basta eu aplicar a propriedade das proporções. Primeiro eu monto a proporção aqui, olha. X está para 5, assim como 18 está para 30. E aí é só fazer a multiplicação em cruz. Olha, 30x é igual a 18 vezes 5. Posso passar o 30 para lá dividindo. Ó, fica 18 vezes 5 sobre 30. Olha, se eu simplificar por 5, aqui dá 6, aqui dá 1. Se eu simplificar por 6 agora, aqui dá 1, aqui dá 3.
E aí eu tenho como resultado aqui 3 cadernos, que era o que eu tinha aqui, tá certo? Gente, aqui vocês podem fazer a conta também, tá? Eu não sei fazer simplificação. Então eu posso resolver assim, olha, x é igual a 18 vezes 5. Então 5 vezes 8 dá 40, bom, 4 vai dar 90, dividido por 30, né? Corta, 9 dividido por 3 dá 3. Então, é um outro caminho aí para você resolver a questão. Bom, então aqui a gente teve um exemplo de uma regra de 3 diretamente proporcional. Agora a gente vai ver um exemplo de uma regra de 3 inversamente proporcional. 4 pedreiros constroem um muro em 12 dias. Quantos dias levariam 6 pedreiros para construir o mesmo muro, tá? Então, a primeira coisa, vamos identificar as grandezas aqui, ó, pedreiros e dias, tá certo? Então, essas são as grandezas que eu vou marcar aqui, né? Que eu vou organizar aqui as minhas informações. Então, aqui eu tenho o número de pedreiros e aqui eu tenho a quantidade de dias. Então vamos lá, qual a informação que eu tenho? Que 4 pedreiros constroem um muro em 12 dias. Eu quero saber quantos dias, então o meu X está aqui, ó, o que eu não sei está aqui. Para construir o mesmo muro, 6 pedreiros iriam levar. Que tempo 6 pedreiros iriam levar para construir esse mesmo muro? Então, o primeiro passo, vamos fazer a análise das grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Então eu observo aqui, olha, que se eu aumentar o número de pedreiros, se eu colocar mais gente para trabalhar, o tempo que eu vou levar para construir esse muro vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, tá vendo? Olha. Aí quando eu chego nessa situação que uma grandeza aumenta, a outra diminui, eu digo que elas são inversamente proporcionais. Aí eu venho aqui, olha, em vez de colocar a flechinha no mesmo sentido, eu inverto o sentido da flechinha. O que isso quer dizer? Na hora de montar a proporção, eu tenho que inverter uma das duas colunas para chegar no resultado. Então, para efeito didático, eu vou fazer das duas formas. Então, primeiro, eu vou inverter essa coluna aqui, ó. Então, eu vou montar a proporção da seguinte maneira, olha. A proporção, então, olha, 4 está para 6, assim como. Agora, na hora de eu escrever essa proporção aqui, eu tenho que inverter. Vem o x para cá e vem o 12 para cá. Eu troco de lugar, olha, um vai para cima, o outro vai para baixo. Aí eu faço a multiplicação em cruz normal. Então, olha, 6x é igual a 4 vezes 12. Bom, eu posso pegar esse 6 que está multiplicando aqui, ó, e passar para cá dividindo. 6 e 12 por 6 dá 2, e 4 vezes 2 dá 8. Então significa o seguinte, olha, se eu tiver 6 pedreiros trabalhando, o trabalho, em vez de ser feito em 12 dias, vai ser feito em 8. Eu inverti aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que invertendo aqui. Pra vocês verem que dá a mesma coisa. Você pode escolher o que você quer inverter. Eu inverti aqui. Agora eu vou fazer a mesma coisa, só que invertendo aqui. Pra vocês verem que dá a mesma coisa. Você pode escolher o que você quer inverter. Então vamos lá. Em vez de colocar 4 está para 6, eu vou inverter aqui, ó. 6 está para 4, já inverti, aí o segundo eu mantenho como está, assim como 12 está para x. Agora aqui é a mesma coisa, ó. Multiplicar em cruz. 6x é igual a 12 vezes 4. Lembrando, olha, esse 6 que está aqui, eu posso passar, ele está multiplicando o x, ele passa para cá, dividindo. Dá para simplificar aqui, 1 e 2. 2 vezes 4 dá 8. Lógico, dá o mesmo resultado, tá? Óbvio, tem que dar o mesmo resultado. Então é o seguinte, eu fiz a análise da natureza da relação entre as grandezas, se elas são diretamente proporcionais ou se elas são inversamente proporcionais. Se elas forem inversamente proporcionais, na hora de montar a proporção, eu tenho que inverter os valores de uma das colunas. Ou inverto aqui no caso a dos pedreiros, ou inverto a dos dias. Eu fiz os dois modos aqui para vocês verem que a gente chega no mesmo resultado. Mas nem é preciso, basta fazer um deles. Então tá aí, gente. Então definimos aí o que é a regra de 3 e como resolver. O próximo vídeo é só a resolução de alguns exercícios.